Gente, olha só, hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Aí a gente resolveu falar sobre a obesidade infantil, porque está preocupando e preocupando muito. Agora, na pandemia, crianças chegaram a ganhar de 10 a 15 quilos, mas essa preocupação é anterior à pandemia. A gente fala sobre esse assunto com a doutora Jéssica Malman Herbes. Ela é endocrinologista pediátrica, ela é pediatra do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Doutora Jéssica, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para a gente falar sobre um assunto tão preocupante. 10 a 15 quilos durante a pandemia, mas uma situação que já preocupava, inclusive, antes da pandemia. Vocês têm pesquisas que mostram que as crianças estão emparedadas, estão sem praticar atividade física e se alimentando muito mal? Certamente, nós temos dados de antes da pandemia, de 2019, que já mostram uma prevalência de sobrepeso de quase 15% entre crianças abaixo de 5 anos no Brasil, e acima de 5 anos, isso chega a superar os 20%. E muitos casos de obesidade grave, muitos casos relacionados ao sedentarismo, à exposição muito precoce aos alimentos ultraprocessados, alimentos que são muito ricos em calorias, conservantes, corantes. Então, é um problema, certamente tem seus fatores genéticos, mas é um problema muito relacionado aos hábitos, e esses hábitos pioraram muito durante a pandemia. Então, assim como vemos os adultos mais sedentários, com mais tempo de tela, isso acabou afetando ainda mais as crianças, já que elas passavam o tempo livre brincando ao ar livre, e nesse momento de pandemia passaram muito tempo em casa, em apartamentos, sem ter brincadeiras ativas, né? Essa pesquisa mostra que metade das crianças de 6 meses a 2 anos já se alimenta mal. Ou seja, no período de adaptação com a alimentação, depois da amamentação, as coisas já não estão sendo bem feitas pelos pais. Dá para concluir isso? Com certeza. Nós vemos que muito precocemente as crianças já são expostas a bebidas açucaradas, como refrigerantes, a ultraprocessados, a doces, alimentos que deveriam ter a sua exposição adiada ao máximo, já que eles interferem não só na saúde daquele momento, mas quando as crianças são expostas de forma muito precoce, interferem inclusive no paladar, já que esses alimentos são altamente palatáveis, podem inclusive atrapalhar a introdução de alimentos mais saudáveis, como frutas, verduras, vegetais. Então, esse período de introdução alimentar é fundamental para os hábitos alimentares do resto da vida, e já nesse período tão precoce, as crianças são expostas a esses alimentos ultraprocessados. Doutora Jéssica, o que pouca gente fala é que a obesidade tem muito a ver com o surgimento de câncer, inclusive, né? Sim, nós sabemos de várias doenças crônicas que têm relação com a obesidade, então muito se fala em diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, mas nós sabemos já com as pesquisas que a obesidade, além dessas doenças, também aumenta o risco de câncer. A obesidade, na verdade, é fator de risco para muitas doenças crônicas, e nós vemos isso com esse aumento progressivo da obesidade, nós vemos essas doenças também aumentando progressivamente na sociedade, e antes elas afetavam só os adultos, os idosos. Agora, com essa prevalência aumentada de obesidade entre as crianças e os adolescentes, certamente veremos essas doenças que eram de adultos surgirem cada vez mais cedo. E o que é preocupante também é que não tem medicação para criança, né? Nós até temos, são poucas medicações que são aprovadas na faixa etária pediátrica, e geralmente elas são aprovadas a partir dos 10, 12 anos de idade. Mas como nós temos visto casos graves de obesidade em crianças muito novas, é bem difícil fazer o tratamento medicamentoso. Nós contamos principalmente na faixa etária menor com as medidas comportamentais, então as medidas de alimentação, atividade física, que são não só o tratamento para a obesidade, mas também a principal forma de preveni-la. Para a gente fechar, tem algum trabalho, algum tratamento específico, algum serviço específico no Hospital Infantil Joana de Guzmão voltado para esse tema? No ambulatório de endocrinologia pediátrica são atendidas as crianças com obesidade.
também ambulatório de nutrologia pediátrica, que atende as crianças com obesidade. E essas crianças são encaminhadas da atenção básica de todo o estado para o seu tratamento no hospital e mesmo nos postos de saúde. Esse tratamento pode e deve ser iniciado pelos pediatras, não só pelos subespecialistas, né? Já que é um tratamento que é necessário para muitas crianças, nem todas podem chegar à atenção terceirizada, mas já na atenção primária esse tratamento deve iniciar. O quanto antes, né? Fica aí o Com nosso certeza. alerta. Obrigada, doutora Jéssica Malma Herbes, pelo bate-papo no dia de hoje. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.